Eu comecei a resgatar alguns cordéis que eu escrevi com base em situações cotidianas. E há alguns meses, uma menina de 10 anos que vinha sendo violentada pelo tio há 4 anos, ficou grávida dele, ele fugiu e a grande pressão caiu sobre a menina, que estava esperando uma criança e pela qual houve toda uma discussão social se deveria ou não abortar. Essa menina sofreu uma grande pressão, descobriram seu endereço, foram até sua casa, chegaram até a querer invadir o hospital em que ela estava para que ela não abortasse. É uma situação bem complicada e delicada que eu queria descrever para vocês no Cordel de hoje. Ela era uma criança, não tinha mais que 6 anos, na pura fase da infância e não tinha quaisquer planos, apesar de ser menina, vivendo seus desenganos. Acontece que seu tio, que devia ser fiel, protegê-la dos perigos deste mundo tão cruel, traiu sua confiança e a fez provar do fel. Em ação tão hedionda, sem fazer nenhum alarde, abusava da menina, uma atitude covarde, e quando se descobriu, agora já era tarde. Por 4 anos passou, terrível situação, torturada no silêncio, em total desproteção, sofria sempre calada, temendo retaliação. Mas o mal foi descoberto pelo menos uma vez, e o tio fugiu para longe, deixando aquilo que fez a prova da violência em precoce gravidez. Mas para a pobre garota estava só começando aquele triste calvário no qual ia caminhando, ela mesma não sabia o que estava se passando. Ainda se não bastasse passar por tanta maldade, sofreria o julgamento dessa atroz sociedade, a qual defende os costumes da pura moralidade. Quando o real criminoso para as trevas se esquivou, o exército da moral nem um pouco se importou, resolveu fazer justiça com aquela que ficou. Pela defesa da vida começaram a cruzada e voaram como abutres para cima da coitada, pois a vontade de Deus tinha que ser respeitada. Então a pobre criança, sem poder se defender, privada de seus direitos que a lei faria valer, foi completamente exposta, sem ter como se esconder. E uma legião imensa, sabendo da sua vida, já quis decidir por ela, ainda desprotegida, com sua privacidade cada vez mais invadida. Pois nem mesmo com a lei que devia lhe amparar, em momento crucial, ela pôde então contar, sofrendo tantos assédios que não dá para imaginar. Esta legião dos justos, para reverter o mal, defendeu a gestação como se fosse normal, não entendendo que o caso era um quadro surreal. Foi como se a responsável fosse esta pobre criança, a qual já teve roubada a sua própria esperança, vítima que se tornou réu no fórum da intemperança. E neste circo de horrores, bem grave a situação, contava só com a avó, como única proteção, esperando dos demais somente compreensão. Como pode uma criança ser julgada como adulto, como reles criminoso, à espera de um indulto? Para os direitos da infância é um grave de um insulto. A responsabilidade, passada sempre para frente, para nossas autoridades é como batata quente. De uma instância para outra não tem órgão competente. Porque ninguém quer se opor contra a opinião pública, dizem que isso é liberdade nos domínios da república. Quanto à pobre menina, não se escuta a sua súplica. Se não ganham na razão, querem dominar no grito, a menina sem futuro, como foco do conflito, não entende quase nada. Qual será o veredito? Sente a vida mais pesada, tal qual fosse a sua sina. Como poderá ser mãe sem deixar de ser menina? Ontem ela era uma vítima, hoje chamam de assassina. O problema entra no campo, civil e religioso, é um terreno minado, um assunto perigoso, muitos chamam de tabu, que dilema mais danoso. Eu não nego que a questão é bastante complicada, envolve tantos fatores que a tornam polemizada, suscita tantas respostas entre a certa e a errada. Eu não sou nenhum doutor, tampouco médico ou jurista, eu não entendo das leis, não sou um especialista.
somente um simples poeta, um pequeno cordelista. Entendo um pouco de amor com que meus pais me trataram, a ter também empatia, desde cedo me ensinaram, no caminho do respeito, desde então me colocaram. Considero que o Estado deve ter rigor maior para defender o menor, ser seu real protetor. E para o povo que eu peço é agir com mais amor. Eu também não sou teólogo, mas penso que ser cristão é agir com pacifismo, ver ao outro como irmão, não é para pregar o ódio, também não fazer invasão. Queria apenas que todos pensassem mais na criança, defendessem seus direitos, é minha grande esperança. Vamos plantar empatia para colher a bonança. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta e comente este e outros poemas do nosso canal, compartilhe com seus amigos e familiares, e se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo, não esquecendo de ativar o sininho para as notificações. Aqui fica o agradecimento do poeta e cordelista Márcio Fabiano.